Aleluia. Amados, e nós iniciamos essa sequência, né, quarta-feira passada, sobre o perdão, a graça de Deus, né, e aquilo que Deus tem feito em favor de nós através, né, por intermédio de Cristo. Falamos aí acerca um pouco do período da lei e como, né, de maneira didática, pedagógica, né, Deus foi ensinando o homem nesse processo de retorno, de regresso. A Bíblia, ao contrário do que muita gente pensa, não é um livro que diz para onde eu vou. Não, a Bíblia é um livro que diz como voltar, para onde eu volto, porque eu vou voltar para Deus, nós vamos voltar para Deus, é lá que é o nosso lugar. Amém, queridos? Né? E essa reconciliação, né, desde quando o homem pecou, ali no Éden com Adão e Eva, e houve essa ruptura, e houve essa distância, houve esse distanciamento do homem e de Deus, porque o pecado entra no mundo e contamina, né, e mancha a natureza humana e transforma, corrompe a natureza humana de maneira que o homem desde Adão se inclina para o mal. A natureza do homem a empurra para o mal. Desde Adão, né, a gente percebe ali nas gerações que se sucedem, a Bíblia assim nos ensina, que essa tendência pecaminosa, essa tendência à desobediência, essa tendência às coisas erradas, essa tendência ao mal, ela fica, né, plantada, ela fica fazendo parte dessa natureza corrompida do ser humano. O homem perde a sua característica de imagem e semelhança de Deus. Há um projeto de Deus então, e aprendemos sobre isso, né? De trazer agora o homem para perto de si, e ele começa lá no Antigo Testamento, né? Todo o processo ali através da vida de Abraão, e depois através da vida do seu filho Jacó, depois através, né, da vida de Isaac, de Jacó, de José, e quando chega no Egito, Deus levanta, né? O povo estava escravo, Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, e quando atravessam o mar e entram no deserto, pela desobediência, 40 anos andam naquele deserto para aprender algumas coisas com Deus, mas naquele processo, Moisés. Fala para o irmão aí, o autor, inspirado por Deus, Moisés. Amém? E dentre esses 5 livros está o de Levítico, onde continha a lei de Deus. Moisés sobe no monte, todo mundo sabe da história, 40 dias lá no monte, esperando a direção de Deus, e a palavra do Senhor diz que o próprio Deus escreve com seus dedos nas tábuas de pedra acerca dos 10 mandamentos, e ali ele vai dando legislação a Moisés, para que o povo pudesse regessem o convívio social do povo, a comunidade, o ajuntamento, porque cerca de 2 milhões de pessoas, 2.200.000 pessoas, alguns estudiosos dizem, e, né, precisava de uma lei diferente, uma lei que não fosse a do Egito, uma lei que não fosse a de Canaã, uma lei que não fosse segundo os preceitos desse mundo, mas uma lei vinda de Deus, porque o povo de Deus vive conforme a lei de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, a lei de Deus é a perfeita. E aí Deus, né, vem através de Moisés e derrama ali instruções, leis, para que houvesse uma maneira de convívio entre si. E essas leis também agora regiam o convívio do ser humano, do indivíduo com Deus. Porque havia um processo de retorno, havia um processo estabelecido por Deus de resgate. Deus estava resgatando o gênero humano e era necessário uma pedagogia, um ensino de como viver com Deus, um ensino de como estar novamente com Deus. Havia então agora uma instrução para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Deus não quer, querido, somente que o seu povo o conheça, mas Ele quer habitar no nosso meio. Ele quer habitar, querido, no seu coração. Ele quer habitar na sua casa. Ele quer habitar
habitar na sua cozinha, Ele quer habitar no seu trabalho, Ele quer estar junto de você todos os momentos. É isso que é o projeto. Só que Deus, aprendemos aqui quarta-feira passada, que Deus não compactua com o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Fala para o irmão aí, fique esperto, irmão. O salário do pecado é a morte. Agora olhe para o pastor. Você precisa aprender algo essa noite. Quando Deus falou para Adão e Eva, oh, não come da fruta não, que vocês vão morrer. Aí ficou, né, aquela dúvida no coração, morre, não morre. A serpente veio e falou, não vai morrer não. E a Bíblia diz que Eva comeu. Ela caiu dura lá no chão e morreu? Sim ou não? Não. Mas aquilo que era a vida espiritual dela morreu. Houve uma ruptura. E foi necessária uma intervenção de Deus. Sabe qual que é o problema das pessoas? Cometem pecados e ficam esperando ver se vai cair um raio do céu que as elimine. Aí não acontece nada, ela fala, peraí, esse negócio não é assim não. Aí a serpente vem com a mesma conversa, fala, não vai morrer nada não. E a pessoa vai enveredando, né? Aquilo que é as práticas erradas, vai enveredando no pecado. E as coisas na vida dela vão morrendo. A vida espiritual dela vai morrendo. A alegria dela vai morrendo. A comunhão vai morrendo. A vida com Deus vai morrendo. Quando percebe que não, a amada pessoa está morta. Está perambulando aí, esperando os dias passar. Mas já não há alegria de vida. Já não há sentido na vida. E agora, nesse processo que Deus estabelece de resgate, vem e reside no meio do povo. A Bíblia diz que Deus dá a visão a Moisés e dá instrução a 2 cidadãos lá no meio do povo para que construísse uma tenda, um local chamado tabernáculo, que é onde a glória do Senhor desceria, que é onde Deus falaria, né, com ali o sacerdote, aonde Deus estaria presente no ajuntamento, aonde Deus estaria recebendo as ofertas e os sacrifícios pela culpa, aonde seria um lugar, né, de perdão, um lugar de pagar a dívida, um lugar, querido, de sacrifício em favor do pecado, para que não houvesse a morte instantânea ali, para que não houvesse a eliminação de pessoas do povo. Então era necessário que o animal morresse no lugar da pessoa. Aprendemos sobre isso quarta-feira passada. Tudo isso Deus trabalhando, né, para que o povo fosse aprendendo a estar junto com Deus, para que o povo fosse aprendendo como andar com Deus, porque a santidade do Senhor, querido, ela não permite pecado. E se o homem se apresentar diante de Deus, conforme for a situação da pessoa, ela é eliminada na hora. Então Deus estava ali ensinando o povo, para que a comunhão fosse restabelecida. Deus estava e está até os dias de hoje nesse processo de restauração, porque Deus quer que eu e você voltemos a ser conforme Adão e Eva foram no princípio, foram imagem e semelhança de Deus. Há um projeto de Deus na sua vida, querido, há algo que Deus sonhou com você e Ele trabalha para que isso aconteça, e os sonhos de Deus vão acontecer na sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado, os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. Aponta o dedão para ele, Senhor, na sua vida. E os sonhos de Deus são bênçãos, são de alegria. Mas havia um projeto em andamento. E aí a gente aprendeu quarta-feira passada de como o perdão funcionava. Porque o pecado não fica de graça. O pecado, ele tem um custo. O pecado, ele tem, né, uma paga, um salário, que é a morte. Deus não vai voltar essa palavra atrás nunca. Pecou, tem que ter uma morte para pagar. A morte, a pessoa tem que pagar com a vida. É o salário do pecado. Então Deus ensinando o povo algumas coisas, Ele vem revelando isso. E
estabelece uma maneira para que o povo pudesse estar diante de Deus, porque o povo chegar diante de Deus, querido, com a vida manchada de pecado, seriam fuzilados na hora, seriam eliminados. Era necessário para que Deus pudesse habitar no meio daquele povo, para que aquele povo pudesse ser o povo de Deus, era necessário que houvesse expiação, perdão por aqueles pecados. Então Deus vai ensinando, através do sacrifício, através das ofertas pelo pecado. Deus vai estabelecendo sacerdotes, pessoas capacitadas por Deus, pessoas autorizadas por Deus para intermediar o povo e Deus, para fazer a comunicação. Então havia lá no tabernáculo, nessa tenda, nesse templo montado e desmontável, pelo deserto ele ia caminhando, ia desmontando e montando o tabernáculo, aonde a glória de Deus descia. Havia lugares, queridos, estabelecidos, havia etapas, estágios, havia os átrios exteriores, havia o pátio exterior, havia o santo lugar dentro daquele lugar, dentro do templo, do tabernáculo, e havia o santo dos santos, que era separado por um véu. E ali no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava. E alguns historiadores dizem que entrava com a corda amarrada na cintura, outros falam no pé. Porque se ele morresse lá dentro, ninguém entrava. Porque se alguém entrasse lá sem ser o sacerdote, morria na hora. Era eliminado. Porque a santidade de Deus estava lá. E só havia uma pessoa preparada, ordenada por Deus para estar lá: o sacerdote. Então, de tempos em tempos, esse sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, amarrado, uma cordinha na cintura ou pelo pé, porque só ele tinha condição de estar na presença de Deus, diante de Deus, recebia instruções de Deus, orava e intercedia pelo povo diante de Deus, e voltava para trazer instruções ao povo, e voltava para atender o povo, e voltava para orar pelo povo, e voltava para poder interceder pelo povo, para poder fazer expiação, para que cada um pagasse o preço do seu pecado através da morte daquele animal. Por que Deus fez isso, amado? Para a gente entender que a vida com Deus não é de qualquer maneira. Para a gente entender que a vida com Deus há um resgate, há um preço a ser pago. Para a gente entender, querido, que por nós mesmos não há condições de ter salvação. Para você e eu deixarmos de ser metido a besta e falar assim: não, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, quanta gente pior do que eu, pastor, aquele parente, aquela irmã, aquele rapaz usa isso, usa aquilo, faz aquilo outro. Não, amado, em nós não há condição alguma de produzirmos salvação. E aquele povo tentou durante muitos anos salvar-se pela lei, mas a lei não revelava salvação, a lei revelava o pecado. E quanto mais eu andava nela, mais eu descobria que eu tinha o que? Falhas, dificuldades. E isso é uma realidade na vida das pessoas até hoje, amado, porque as pessoas vão descobrindo que há nelas falhas, dificuldades, erros. E aí acontece duas coisas, ou uma ou outra: ou a pessoa fica revoltada e acha que tudo é culpa dos outros, acha que é culpa do pai, acha que é culpa da mãe, acha que é culpa do irmão, porque ela não consegue ser feliz, porque ela não consegue prosperar, porque ela não consegue ter um casamento ajustado, porque ela não consegue se dar bem na vida, porque ela não consegue trocar de carro, não consegue nem comprar o carro. Então as pessoas começam a culpar uns aos outros, revolta, porque chegam à conclusão de que não consegue sair do lugar, chegam à conclusão de que a vida não dá certo e que a vida não vale a pena, porque olham para si mesmo e começam a absorver e a entender o fracasso da vida. Ou então a pessoa entra no mal desse século, e sabe qual que é o mal desse século, amado? Ele se chama depressão.
Porque ela começa a experimentar, né, o gosto amargo das fraquezas, dos insucessos, dos fracassos, das decepções, e nada dá certo, e ela começa a afundar, e ele começa a afundar nessa tristeza, porque não consegue, olha para si mesmo e fala assim, não sou capaz, olha para si mesmo e fala assim, não consigo, olha para si mesmo e fala assim, eu sou um derrotado, eu sou uma derrotada, eu sou o pior do mundo, não há nada de bom em mim. E de fato não há mesmo. Isso que a lei revela. Era aí que Deus queria chegar através da lei. Que o ser humano entendesse, que o ser humano reconhecesse, que o ser humano de fato percebesse que em nós não há nada de bom. De que em nós não há possibilidade de salvação. De que em nós não há como, através dos meus méritos, através dos meus feitos, através das minhas atitudes, voltar àquela essência de imagem e semelhança de Deus. De que em nós não há, né, a possibilidade de produzir algo que de fato Deus olha e fala, não, isso é muito bom. De que em nós não há condição alguma, amado, preste atenção nisso, de surpreender a Deus. Você e eu, nós não podemos surpreender a Deus, nunca. O que você vai fazer para Deus, amado? Que Deus vai olhar e falar, não. E tem gente assim. Tem gente que quer olhar para Deus e falar, Deus, senta aqui, do meu lado. Deixa eu te contar o meu plano, Deus. E as pessoas ficam olhando para Deus e querendo que Deus fale assim, não, mas que plano é esse? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha visto isso, não. A lei serviu, amado, como essa ferramenta didática, pedagógica, para que chegássemos à conclusão de que não havia em nós condições. A lei trazia sobre nós, querido, um mover, porque aquele que anda debaixo da lei, ele anda movido pela obrigação. Fala para o irmão que está do seu lado, quem anda debaixo da lei, anda movido pela obrigação. Porque sou obrigado a tantas coisas. Porque eu tenho que pagar o preço. E se eu tenho que pagar o preço, você também tem que pagar o preço. Porque se eu tenho que fazer, você também tem que fazer. Quem anda debaixo da lei, querido, não perdoa nada. Quem anda debaixo da lei não abre mão de nada. Quem anda debaixo da lei, querido, ele faz o que é exigido. Mas ele também exige que todo mundo faça tintim por tintim. Ao ponto que se eu servir um café da manhã para o meu cônjuge e ele não trouxe para mim, eu fico aborrecido e cobrando dele toda vez, porque eu fiz para você e você não fez para mim. Quem está me entendendo aqui, ama? Tem muita gente achando que a lei passou, mas não, tem muita gente andando debaixo da lei até hoje. Porque a lei me motiva a andar nessa obrigação, e quando eu cumpro com as minhas obrigações, eu tenho um sentimento de dever cumprido. Eu tenho um sentimento de que a dívida foi paga. Eu tenho um sentimento de que não devo nada para ninguém. Eu tenho um sentimento de que os outros é que estão me devendo. Eu tenho um sentimento de que eu estou em débito. Alguém está em débito comigo. Eu tenho um sentimento de que as pessoas não estão fazendo tudo que deveriam fazer por mim. Eu tenho um sentimento de que estou fazendo demais e as pessoas não estão fazendo nada. Meu coração vive nessa obrigação, pesado, difícil, porque não consigo liberar as pessoas. A lei, querido, fazia com que as pessoas andassem movidas pela obrigação. Pela obrigação de pagar a dívida. E tinham que pagar a dívida todas as vezes que erravam, todas as vezes que pecavam, tinham que ir lá e sacrificar os animais. E Deus permitiu isso, amado. Para que se chegasse à conclusão, para que pudesse ver que não havia condições de produzir nada de bom, a não ser uma tentativa frustrada de pôr a dívida em dia. E talvez esse fardo na sua vida, meu irmão, é porque até hoje, minha irmã, você está tentando pôr a dívida em dia. Achando que se você pagar a dívida, alguém vai poder falar para você uma palavra de alegria. Alguém vai bater nas suas costas e falar muito bem, parabéns. E ninguém faz isso.
Por mais que você se esforce, parece que não há reconhecimento. Por mais que você se esforce, parece que não tem saída. Por mais que você se esforce para pagar a dívida, a sensação é que a dívida aumenta. Quem está me entendendo aqui, irmã? Aí a vida vira um fardo, pesado, difícil, amargo, sem graça, sem motivo, sem alegria. Mas isso tudo é processo de Deus na vida do povo. Isso tudo é processo de Deus na nossa vida. Deus estava tentando mostrar para o ser humano. E Deus está tentando te mostrar, meu irmão, que fora dele não há salvação, que fora dele não há saída. Mas se você atentar para ele, ele é a alegria da sua vida. Ele é a transformação dos seus dias. Mas é necessário entender isso. E quando Deus começa a trazer essa nova percepção ao povo, porque é difícil entender isso, é complicado entender isso, porque a nossa relação de crédito e débito é muito forte no nosso coração, essa relação de interesse, essa relação promíscua, pervertida, aonde eu acho que as pessoas sempre estão me devendo, aonde eu não faço nada por amor, nem por graça, nem por favor, eu empresto. Tem muita gente emprestando amor. Que amor é esse, amor? Tem muita gente emprestando carinho, que carinho é esse? Não, pastor, fiz de coração sincero, fez nada. Quando as pessoas faltaram com o pagamento, você cobrou, falou, mas tudo que eu fiz para você. Isso é lei, amado. Isso gera peso. Porque por mais que você faça, por mais que você pague, por mais que você adiante o pagamento, nunca você vai conseguir pagar a dívida, que ela só aumenta. E Deus trazendo uma perspectiva nova para o homem, Deus trazendo uma perspectiva nova para o ser humano, Ele resolve habitar no meio do povo. Mas para que Ele habitasse no nosso meio, para que Ele ficasse ali no tabernáculo, para que Ele andasse junto com o povo, havia a necessidade de uma mudança de pensamento, de uma mudança de entendimento. E é por isso que Paulo escreve que nós só vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando formos transformados no nosso entendimento. Enquanto a gente ficar pensando do mesmo jeito, a dívida aumenta. E a tristeza aumenta. E o fardo aumenta. E o peso aumenta. E a alegria não chega nunca. E quando Deus resolve então mudar isso, desde Adão, passando por todos os profetas e por todos os patriarcas, e passando por Moisés, pela lei, havia uma promessa de algo mais excelente, havia uma promessa de um perdão, havia uma promessa de um Messias, havia uma promessa de um sacrifício verdadeiro, havia uma promessa de um resgate. E aqui começa hoje, abra a sua Bíblia, em 2 aos Coríntios. Capítulo de número 5. Agora sim, você que pode, fica de pé, em reverência à palavra do nosso santo Deus. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Versículo de número 11. E diz assim, Paulo ensinando aos Coríntios, assim que, recebendo o temor do Senhor, tentamos persuadir aos homens. O que somos é manifesto a Deus, e espero que as vossas consciências também sejam manifestas. Não vos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando isso, um morreu por todos. Logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu
e ressurgiu. Assim que daqui por diante ninguém conheçamos mais segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não cobrando, não imputando, não pesando, não considerando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogamos-vos da parte de Cristo, que vos reconcilies com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Pode se assentar. E é por isso que Deus manda Cristo, para que de uma vez por todas o pecado fosse pago, para que de uma vez por todas a dívida fosse quitada, para que de uma vez por todas fosse cancelada aquela cédula assinada, aquela cédula do pecado assinada lá no Éden, amado, foi rasgada por Cristo Jesus. Aquilo que nos separava de Deus, aquilo que nos trazia distância de Deus, aquilo agora foi anulado por Cristo. Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o sacrifício eterno, Ele é o sacrifício, querido, que nos condiciona e nos traz perdão pelos nossos pecados. Agora não mais sacrifícios de animais, não mais sacrifícios ineficientes, mas agora o sacrifício que Ele fez por mim e por você. Quando eu olho para a cruz do Calvário e creio e falo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor morreu no meu lugar. Aquela cruz não era para Ele, aquela cruz era para mim e para você, querido, mas Ele se ofereceu por nós. Porque Ele atraiu sobre si os nossos pecados. E as nossas dores Ele levou sobre si. E o castigo dele, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E agora Deus vem e envia seu Filho amado. Porque a palavra de Cristo, querido, a palavra da cruz é loucura para os homens. Porque lá na cruz, querido, era uma briga de Deus com Deus. Deus estava lá reconciliando o homem consigo mesmo. Ali ninguém entende, ali ninguém discerne. É amor demais, é oferta demais, querido, é perdão demais. Deus vem agora e fala assim: ó, eu cancelo a dívida, porque aquele que anda segundo a graça, esse favor não merecido, ele não anda mais movido pela dívida, nem pela obrigação. Aquele que entende o sacrifício de Cristo, agora ele é movido pela gratidão. Tem gratidão no seu coração, amado? Porque ele discerne, ele entende que a dívida que foi paga lá na cruz, ela era impagável. E Ele já pagou essa dívida por você, meu irmão. E agora o meu coração se enche de gratidão. Agora o meu coração já não é movido mais pela obrigação de pagar a dívida, mas pela gratidão daquele que pagou a dívida por mim. E é por isso que ele fala: se alguém está em Cristo, se alguém discerniu a Cristo, se alguém entendeu a Cristo, se alguém visualizou a Cristo, ele é uma nova criatura, ele nasce de novo. Você nasceu de novo, meu irmão, a dívida foi zerada. E de graça. E agora o que eu tenho no meu coração, amado? Gratidão. Porque todo crédito, todo depósito foi derramado na minha vida. Isso, entender isso, amado, nos leva à conversão. Aquele que é movido pela graça, aquele que é movido por esse entendimento de que a dívida minha foi paga. Essa dívida era impagável. Ele muda a perspectiva.
Porque enquanto eu estava tentando pagar a dívida, eu estava olhando para mim mesmo. E quanto mais eu olho para mim, amado, mais eu vejo que não tem jeito mesmo. Quanto mais eu olho para a minha vida, mais eu discerno, entendo e chego à conclusão de que esse barco é furado. Mas agora aquele que é movido pela graça, ele para de olhar para si e começa a olhar para aquele que pagou a dívida, para aquele que fez todas as coisas. E quando você caminha olhando para Cristo, o seu barco não afunda, você é mais do que vencedor. Aí há alegria, aí há bênção, aí há refrigério, porque eu já não preciso mais carregar o fardo, Ele carregou por mim. Por que você está carregando essa tristeza até hoje? Deus já pagou a dívida, querido, o perdão já foi liberado. Por que você está andando assim? Olha só que interessante, aí no capítulo 6, no mesmo livro de 2 Coríntios, verso 1, e nós cooperando com ele também, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Sabe qual que é o problema da igreja hoje? A graça ficou banalizada. Sabe qual que é o problema da igreja hoje? Tem gente achando que Jesus foi pregado na cruz. Tem gente achando que Jesus tomou chicotado. Tem gente achando que Jesus teve o seu lado transpassado. Tem gente achando que Jesus teve os cravos, pregados nas mãos. Tem gente achando que Jesus teve os cravos pregados nos pés. Tem gente achando que o Senhor teve a coroa de espinho cravada na sua cabeça, para que ele pudesse trocar de carro, para que ele pudesse trocar de casa, para que ele pudesse ter um salário maior. Não, amado, Cristo morreu na cruz, foi para liberar salvação sobre a sua vida. A gente precisa mudar a consciência, porque Ele pagou a dívida, amado. Não torne a graça de Deus em vão na sua vida. Tem gente que não consegue discernir isso. Tem gente que está tentando pagar a dívida até hoje. Não, amado. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, não importa onde você passou, não importa onde você trilhou. Ele pegou tudo isso, embrulhou e jogou lá no mar do esquecimento. Porque você é uma nova criatura. E tudo já se fez novo. E ele fala mais, verso 2: pois ele diz, ouvi-te no tempo aceitável, e socorri no dia da salvação. E digo agora, hoje, agora, como cantou o pastor, já é o tempo aceitável, e agora é o dia da salvação. É por isso que eu sirvo esse Deus, é agora, é hoje. Não importa o que aconteceu antes de você entrar naquela porta, não importa o que aconteceu aqueles 5 minutos atrás, não, é agora. Porque uma decisão sua pode mudar toda a história da sua vida. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz? Não sei. Pastor, o senhor não sabe o que eu vivi? Não sei. Pastor, o senhor não sabe as decisões que eu tive? Não sei. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei? Não sei. Mas quando ele morreu lá na cruz, ele já sabia que você ia passar por tudo isso. E hoje você ia ter essa bendita oportunidade de crer e receber essa graça. É hoje. E não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Fale para o irmão, e cuidado, meu irmão. Porque se eu discerni, se eu entendi, se eu recebi essa graça, se eu visualizei o sacrifício de Jesus lá na cruz, se eu visualizei tudo que Ele passou, o preço que Ele pagou, então é tempo de se posicionar. O tempo chama hoje, agora, já. De maneira diferente. Verso 4: antes, como ministros de Deus, recomendando-nos em tudo, na muita paciência,
nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita, à esquerda, por honra, por desonra, por má fama, por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, em nada tendo, mas possuindo tudo. Porque tudo te foi entregue por Cristo Jesus, amado. Tudo foi entregue à igreja. E quando Ele voltar para nos buscar, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, isso que os outros ficam brigando aí, você já leu lá em Apocalipse? O lugar que está sendo preparado da rua é de ouro. Os fundamentos dos muros, o alicerce, é pedra preciosa. Por que Deus relatou isso? É porque vai haver uma inversão de valores. Você já viu alguém passar doido aí num montão de brita e pôr aquilo no bolso e ficar todo animado? Brita, pedra. Lá no céu, diamante é brita, mano, para fazer alicerce. Já viu alguém sair lá com uma ferramenta, lá, uma enxada, querendo arrancar um pedacinho do asfalto, para catar aquilo e levar para casa, desesperada? No lugar que está sendo preparada a rua, o asfalto é de ouro. Por que Deus está dizendo isso? É porque essas coisas não têm valor algum para Deus. Sabe o que Deus ama? Você. Sabe o que é o interesse de Deus? Gente. Sabe o que é a motivação de Deus? Pessoas. Sabe por que Ele morreu na cruz? Pessoas. Sabe por que Ele ressuscitou? Pessoas. Essa é a graça de Deus. Sabe por quê, amado? Porque você não foi comprado por ouro, nem por prata, nem por metal, nem por nada que se corrompe. Você e eu, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ele fez isso por nós. E quando nós entendemos isso, vivemos diferente. Porque agora nós somos o que? Movidos. Nós agora somos o que? Convertidos. Porque movidos pela graça, a conversão acontece na nossa vida. Esse amor que nos constrange, que lemos lá no primeiro texto, esse amor que morreu por nós, esse amor que a nossa dívida foi paga, esse amor que enche o meu coração, esse amor que enche o seu coração, essa graça que te basta, essa alegria que é sobre a sua vida, esse amor que é incondicional, esse amor que vem sem medida sobre nós. Ele nos capacita, mano, a viver uma vida sem olhar para mim, sem olhar para as pessoas, a viver uma vida sem esperar nada de ninguém, a viver uma vida livre, aonde eu possa viver para Deus, aonde eu possa amar sem esperar nada em troca, aonde eu possa fazer sem querer receber de ninguém, aonde eu possa ser verdadeiramente livre para abençoar pessoas, para abençoar minha família, para abençoar minha casa, para abençoar os meus, para viver uma vida onde esse amor flui através de mim, porque eu já não preciso receber nada de ninguém, sabe por quê? Porque já recebi tudo de Cristo, porque eu não preciso pagar nada para ninguém, porque Ele já pagou a minha dívida. Você é livre. Aí nisso vem a conversão, amor. Aonde agora eu mudo o rumo da minha vida. Porque a conversão, ela é movida pela fé. O justo vive pela fé. Naquilo que eu creio.
Sabe por quê, amado? O incrédulo, sabe o que o incrédulo crê? Já ensinei. Pastor, o incrédulo não crê em nada, crê? O incrédulo crê que falta tudo. E se ele não der um jeito de correr em favor dele mesmo, ninguém vai fazer isso. Se ele não cuidar dele mesmo, ninguém vai cuidar. Você sabe o que o crente crê, irmão? Que Deus já se ocupou dele. E se Deus já se ocupou de mim, eu agora sou livre. Para quê, irmão? Para me ocupar dos outros. Esse perdão veio sobre nós. O amor de Deus é incondicional. Fala para o irmão, o amor de Deus é incondicional. Agora fala para ele assim, mas o perdão tem uma condição. Sabe qual é? Quarta-feira que vem eu falo. E aí a gente fecha esse estudo, perdão. Fica de pé.